Então vamos começar aqui a nossa parte da reforma material. Então, aqui nós já colocamos, né, a lei é 13.467, para quem não tem o número dela, né, vai entrar em vigor. Na verdade, pela contagem dia a dia mesmo, é dia 11 de novembro, tá, doutor? A gente falou em dia 14, né, mas seria no dia 11. E o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a questão de jornada de trabalho. Esse ponto é um ponto que teve bastante alteração. A gente colocou aqui a legislação, tá? E aí vamos trabalhar em cima dela. Uma alteração que teve foi no artigo 4º, né, onde fala do que é tempo à disposição do empregador. E a principal alteração aqui é na questão de troca de uniforme, que até recentemente vinha sendo reconhecido, se é obrigatório o uso do uniforme, ele é tempo à disposição do empregador, seja a troca efetuada na empresa ou não. Agora, isso aqui muda, tá? Quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, ou seja, ele pode levar o uniforme para casa e vir uniformizado, isso não mais integra a jornada de trabalho. Aquelas empresas que exigem a troca na empresa, como a gente tem em alguns casos, né? Ele retira na lavanderia da própria empresa e troca na empresa, continua sendo tempo à disposição do empregador. Assim como aquelas atividades frigoríficos que exigem higienização antes do trabalho, laboratórios, área médica, tem alguns casos específicos, isso vai continuar sendo tempo à disposição do empregador da mesma maneira. Então não há alteração aí, tá? A principal alteração é para quem pode trocar o uniforme fora da empresa. A gente discutia isso, até discutia também, né, Daniela, a lavagem do uniforme. Eu tive casos que o pessoal pedia reembolso de despesas pela higienização do uniforme. Isso agora também está previsto que não é mais responsabilidade da empresa, salvo nesses casos específicos onde exige uma higienização especial, né, fora dos padrões normais aqui. Agora, se é só lavar, como a gente lava roupa em casa normal, isso não é mais custo da empresa, tá? Mudou aqui também, que não será computado como período extraordinário, quando o empregado, por escolha própria, entrar antes, por exemplo, mesmo que seja além daqueles 5 minutos de tolerância, quando ele entrar na empresa para buscar proteção pessoal, vamos supor que a empresa seja num local perigoso e ele está entrando antes por segurança, em caso de segurança na via pública, né, más condições climáticas, por exemplo, tem empresa que não tem uma área externa onde ele possa esperar dar o horário dele, se estiver chovendo ele já pode entrar, tá? Ou permanecer na dependência da empresa para atividades particulares como práticas religiosas, descanso, lazer, estudo e alimentação. Está aqui, mas na prática a gente sabe que isso vai ser um pouquinho mais complicado, vai ficar sempre a discussão, né? Ele entrou na empresa, eu vou ter que provar que ele entrou e não estava trabalhando. É o empregador, porque ele vai dizer que entrou e estava trabalhando. A gente sabe que é assim, né? O senhor riu aqui, mas é mais ou menos isso, né? Então eu chego meia hora antes, eu estou dizendo que eu cheguei aqui no Leonardo 7h30 e que o meu horário era às 8h, eu tenho meia hora extra por dia. Isso vai continuar existindo, essa discussão dentro do processo, no caso concreto, se ele estava lá dentro trabalhando ou não. Tá? Então tem que tomar também esse cuidado que não mudou muito. A principal alteração é realmente em relação à troca de uniforme. Tá? A outra alteração é essa, bastante substancial, não sei se aqui em Curitiba tem bastante empresas que fornecem transporte também, né, e tinha essa discussão, que é as famosas horas em itinerary. Então agora também está claro que o tempo despendido pelo empregado desde sua residência até o local de trabalho, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não integra a jornada de trabalho. E aqui está incluído também aquele tempo de deslocamento entre a portaria da empresa e o local que ele vai bater o cartão-ponto. A distância entre a portaria e o cartão-ponto é grande, esse tempo também passa a não integrar a jornada de trabalho. Essa aqui é uma alteração bastante interessante, e a gente sempre discutia isso nos processos, inclusive, porque quem que tem dúvida, né, que o transporte fornecido pelo empregador é melhor do que o transporte público? Então a gente sempre alegava isso nas nossas defesas como uma vantagem, como uma comodidade oferecida para o empregado, e ainda assim eu tinha que pagar, além de pagar o transporte, eu tinha que pagar o tempo como tempo à disposição. Então era uma coisa realmente totalmente incoerente, né? E isso foi corrigido aqui agora. Isso aqui vai envolver também a alteração de súmula, né, do TST, uma coisa que a gente não falou no começo, muitas súmulas do TST, algumas terão que ser canceladas, outras terão que ser revistas, porque foi uma alteração aqui, inclusive, de súmula. Porque a súmula também falava em local não servido por transporte público regular. No meu entendimento, caiu isso também. Agora não depende mais se é transporte público, se tem transporte público ou não. Num caso concreto, eu cito para vocês lá as nossas famosas cataratas do Iguaçu. Não é permitido o acesso ao Parque Nacional, além do portão de entrada. E o hotel das cataratas fica
a 15 quilômetros daí. A gente tinha que pagar o transporte nesse período, tempo à disposição nesse período no interior do parque. Acabou tudo isso agora. Então agora você vai contar quando ele bater o cartão lá no local de trabalho. No teor que está, qualquer tipo de transporte, independente de ter ou não transporte público regular. Tem muitas convenções coletivas que prevê transporte, né? E prevê já ou tempo à disposição, ou um pagamento até em valor relativo a esse tempo. Isso continua valendo, tá, gente? Mesmo com a reforma, tá? Fornecimento de vale transporte ou não, no caso de fornecimento, continua normal, tá? Não houve nenhum tipo de alteração nesse ponto, tá? Então, isso que a Daniela lembrou aqui, muitas convenções coletivas tratam dessa matéria. Tempo de transporte. Vai continuar valendo a convenção coletiva até o término dela. A partir daí, o que eu falei lá no início. Tem que negociar para ver se vai conseguir excluir isso da convenção coletiva ou não. A partir daí é negociado e o que tiver na convenção vai prevalecer. Mas isso aqui não elimina automaticamente as disposições em convenção coletiva, tá? Em nenhum dos pontos, na verdade, que a gente vai tratar aqui, as convenções coletivas serão automaticamente extintas com base na reforma. Pelo contrário, a própria reforma diz que elas têm muito mais valor do que a própria lei, né? Elas fortalecem. Então, elas vão ter total vigência até o término delas, tá? Isso é uma coisa bem importante que vocês precisam analisar caso a caso, tá? Como eu falei no início. Tem convenções que foram assinadas agora. Tem convenções que a data base é em agosto. Elas vão ter vigência até agosto do ano que vem. Tem algumas que são por 2 anos, elas vão ter vigência por 2 anos. Então, isso continua tudo normal, não há nenhum tipo de alteração, tá? Doutor, pois não. No nosso caso, é praxe na empresa, nós trabalhamos com reflorestamento, o pessoal assina um cômodo e vai trabalhar. Tem fazenda por 1 hora e meia de distância. Uhum. Posso inverter essa assinatura de cômodo? Com essa nova lei, pode ser quando ele chegar no local de trabalho? Olha, a princípio eu entenderia que até pode. Tá? A princípio poderia. Só que aí, por exemplo, o transporte dele, o transporte é fornecido por vocês. Mas eles passam todos num determinado local antes e depois divide? Eles vão no escritório. E informado no transporte nosso. Isso será uma discussão interessante. Será uma discussão. A princípio poderia, pelo teor aqui nu e cru, poderia, tá? Mas você vai poder ter essa discussão depois, que ele estaria à disposição a partir do momento que ele se apresentou no escritório, tá? Teria essa discussão. Agora tem uma questão, vai ser difícil mudar o que já está feito. Isso. Isso é um outro ponto, né? A gente conversou ontem sobre isso, a Daniela. Tem que ver, há 15 anos é assim, né? E aí eu vou fazer simplesmente essa mudança. Primeiro que eu vou ter um conflito interno enorme com meus empregados, né? Isso tudo tem que ser avaliado também caso a caso, né? Então, poderia entrar a questão de direito adquirido, né? Porque seria uma mudança aí, que se você levar para o judiciário, com 99% de chance, ela seria vista como prejudicial ao empregado nesse caso, tá? Então, ela trabalha há 15 anos assim e esse tempo eu recebia por ele, né? Esse tempo de deslocamento entre o escritório e o ponto final lá teu, né? Então, isso tudo vai ser analisado caso a caso. Em tese, você poderia fazer o teu cartão ponto lá no final, tá? Aqui teve uma alteração também nos contratos de regime de tempo parcial. Não sei se alguém utilizava essa modalidade de contrato, mas na legislação anterior ele era de até 25 horas e não permitia a realização de hora extra. Esse era o teor da legislação atual ainda, né? Isso aqui vai entrar em vigor em novembro. Agora mudou, tá? Pode ser de até 30 horas semanais, ainda sem a realização de horas extras, nesse caso não pode ter horas extras, ou ele pode ser de 26 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas suplementares. Então essa é uma alteração que é nova também. A hora extra continua com acréscimo de 100%, isso aqui não houve alteração. A diferença aqui é que permite compensação, nesse caso de horas extras, tá? As horas suplementares poderão ser compensadas diretamente na semana posterior à sua execução, dentro daquele limite, tá? 26 mais 6, vamos supor que eu faça 6 horas, eu poderia compensar na semana seguinte sem o pagamento de horas extras. Essa é uma novidade também em relação... Isso aqui especificamente a gente está falando de contrato de tempo parcial, tá? Outra alteração que teve no regime de tempo parcial é que, na lei atual, as férias eram proporcionais ao número de dias que ele trabalhava. Isso acabou, foi revogado integralmente o artigo. Então as férias, mesmo em tempo parcial, serão de 30 dias.
iguais a qualquer trabalhador. Claro que com a remuneração proporcional, tudo, mas as férias que eram menores vão ser de 30 dias para todo mundo. Tá? Não sei se alguém aqui utiliza essa modalidade de tempo parcial. Não? Poucas empresas utilizam, né? Mas é uma situação que pode ser interessante em alguns ramos de atividade, tá? Eu acho que vale a pena pensar nisso. Por exemplo, nós temos na área de alimentação, eu tenho restaurantes que contratam para trabalhar só quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo, dentro desse regime de tempo parcial. Então é uma situação que pode ser analisada conforme o ramo de atividade de cada um de vocês, tá? O artigo 59 aqui fala do famoso banco de horas. O banco de horas antigo estava um caos, né, Daniel? Me ajuda. Dificilmente você conseguia reconhecer no judiciário a validade de um acordo de banco de horas. Porque o juiz achava lá um detalhezinho para anular, e eu acho que vai continuar achando nesse aspecto. Porque a gente não pode esquecer aqui, gente, que muitos pontos da CLT não mudaram. Por exemplo, limite de horas extras diárias. Eu não posso fazer mais do que 2 horas extras diárias. Isso não mudou, continua exatamente igual. Tá? Então, se eu fizer mais de 2 horas extras diárias, esse era um dos requisitos que muitos dos juízes adotavam para anular o banco de horas. Automaticamente eu estaria infringindo uma disposição legal e meu banco de horas seria nulo. Tá? Infração de intervalo entre a jornada era outro. Né? Se eu dava intervalo de menos de 1 hora, o juiz anulava o banco de horas por causa desse motivo. Se eu não dava folga semanal, como às vezes acontece em alguns casos, supressão de folga semanal anulava o banco de horas. Isso eu acho que vai continuar existindo, não vai mudar essa interpretação. Então, sempre com essas limitações, 2 horas diárias, uma folga semanal, folga dentro no máximo, uma folga a cada 7 dias, né, obedecer esses critérios, a gente vai conseguir fazer o banco de horas. Aqui é uma das previsões de acordo individual, que eu não preciso do sindicato para fazer. Eu faço direto com o meu empregado o banco de horas com compensação no período máximo de 6 meses. Essa também é uma inovação. Essa aqui eu não preciso de homologação sindical, não preciso nada. Eu posso fazer diretamente com o meu funcionário, assim como eu posso fazer a compensação dentro do próprio mês trabalhado. Essa também é possível fazer agora, não era também antes, agora já é possível. Algumas convenções coletivas já previam isso. Nós temos uma lá que previa que era possível a compensação dentro do mês. Tá? Então isso também será possível agora para todo mundo, compensação dentro do mesmo mês, no período máximo de 6 meses. Tá? Alguém tem alguma dúvida aí sobre o banco de horas? Nesse caso, o acordo individual seria documento assinado pelos dois, com firma... Estabelecendo o critério, estabelecendo... Não precisa. Individual que só entre as partes. Como um termo aditivo ao contrato de trabalho, estabelecendo um acordo de compensação e estabelecendo, o que é importante aqui é o prazo, tá? Então ele vai começar hoje, dia 22 de setembro, e vai acabar no dia... Tal. No fim, renova ou se pode... No fim... Não, tem que renovar. Tem que renovar, tá? Aí tem que renovar, tá? E esse acordo, dentro do mês, esse você não precisa ter... É recomendável que você tenha escrito, sempre. Tá? Isso para qualquer coisa, tá, gente? É recomendável que tenha escrito. Esse tácito aí, na Justiça do Trabalho, eu sou totalmente contra o tácito, tá? Como é que você prova depois? Né? O escrito você já tem dificuldade para demonstrar. O tácito, nunca façam nada tácito, sempre por escrito, tá? Mas é possível essa compensação também. Sempre respeitando esses limites, tá? 2 horas extras diárias. Se eu fizer 3 horas extras diárias, eu vou anular de qualquer maneira. Não tem como eu... Que seja eventual. Que seja uma raridade, né? Mas supressão de folga semanal também, tem que tomar cuidado com essa supressão da folga. Então, a pergunta lá no fundo. Numa empresa, por exemplo, com essa possibilidade de acordo individual, você poderia ter, por exemplo, um grupo acordo individual de horas e outro grupo um acordo do sindicato, e se eu puder, eu seria obrigada no acordo individual até as mesmas funções, elas necessariamente teriam que ser mais ou menos favoráveis, pergunto mais ou menos favoráveis, claro, essa parte das 2 horas não muda. Não muda. Tem empresas que quando a pessoa está fazendo o banco, em algumas aquela contagem é 1 para 1, em outras a contagem é 1 para 1. Eu poderia criar modalidades diferentes. Então, por exemplo, a liderança, bate-ponto, eles vão ter uma modalidade de banco de horas, como eu poderia trabalhar esse banco? Por segurança, eu te diria, se você vai fazer com o sindicato, faça com o sindicato para todo mundo. Eu acho que é mais seguro você fazer assim. Se você optar por uma parte individual,
eu entendo que essa parte individual não pode ter uma condição inferior àquela que você tem com o sindicato, porque senão ela também vai ser considerada prejudicial para aquele grupo. Tá? Então, nesse teu exemplo, eu acho que você poderia fazer individual com todo mundo, não envolve o sindicato para ninguém. Então, você faz individual com os teus gerentes, por exemplo, e um outro individual com a tua parte de operação. Talvez fosse mais sustentável. Tá? Mas se você tiver um coletivo, não dá para você fazer um individual inferior a ele. Tá? Aí você vai ter anulação dele, com certeza você teria uma condição inferior à prevista no acordo. Eu acho que para funções diferentes seria sustentável acordos diferentes. Tá? Mas, por exemplo, se eu tenho duas pessoas na mesma função, isso vai valer para tudo, né? Para equiparação salarial, para qualquer coisa. Eu não poderia ter um tratamento diferenciado em relação a elas. Você quer falar alguma coisa? Não, em relação a isso, eu acredito que pode ser questionado, né? Porque a questão do princípio da isonomia. Existem princípios na Justiça do Trabalho que sempre são, né, trazidos à discussão numa eventual ação trabalhista, mas é aquilo que eu falei no início. Se a gente sempre for pensar numa ação trabalhista, isso não faz nada, né? Então sempre tem que ter em vista o que é melhor para a sua empresa. O que você está pensando é uma coisa que não é ilícita, né? Do ponto de vista legal, né? Não tem nada que proíba você fazer isso. Então você pode fazer, se é melhor para a sua empresa. Então faça, não é ilegal. Agora, perguntando, pode fazer, a Justiça do Trabalho vai, se for levar para a Justiça do Trabalho, o que a Justiça do Trabalho vai pensar? Não sei, né? Mas faça, porque não é ilegal. É muita questão de correr o risco ou não, né? Isso vocês correm todo dia, são decisões que a gente toma em qualquer coisa, né? Por exemplo, só para ter um exemplo, semana passada me ligou um cliente sobre cargo de confiança. Não é objeto da nossa palestra hoje cargo de confiança, mas é uma coisa que você sabe que é complicada. Tá? Aí ele queria colocar lá, acho que era a 5ª ou 6ª pessoa na hierarquia da empresa. Ele me ligou para mim e disse assim, eu coloquei a fulana como cargo de confiança. Tá ok, né? Porque eles já ligam para a gente assim, né? Tá tudo certo. Eu falei, não tá tudo certo. Você vai ter problema. Ah, mas eu vou correr o risco. Então, beleza, vou correr o risco. Tá? Mas qual que era o objetivo do cargo de confiança dele? Como é na imensa maioria dos casos. Vamos ser bem sinceros, né, gente? É não pagar hora extra. Esse é o objetivo da empresa, na maioria dos casos, quando coloca alguém como cargo de confiança. E o dele era justamente esse. Porque ele precisava dessa pessoa no hotel, no café da manhã, no almoço e na janta, só para você ter uma ideia. E aí qual foi a solução que ele achou? Vou colocar como cargo de confiança, está tudo certo. Falei, não tá, você vai ter problema. Ah, mas eu vou correr o risco. Ótimo. É a mesma coisa que a Daniela falou aqui. Existe o risco de uma anulação do banco de hora desses? Existe. Teria ainda essa discussão, que já tem hoje também, né? Quando anula um banco de horas, eu tenho que pagar de novo a hora extra com o adicional, ou como houve a compensação, ou seja, eu concedi a folga, eu tenho que pagar apenas o adicional. Atualmente o banco de horas não permite. Não permite. Só a compensação semanal. Então, quando ele anula, ele manda eu pagar a hora mais o adicional. Mas seria uma questão que também seria discutível dentro do processo. Mas eu vou dar uma dica só em relação para prevenir passivo. Então, todos os acordos coletivos, todos os bancos de horas que são do lado da Justiça do Trabalho, eles inventam, né, motivos, eles entendem assim, que a empresa tem que demonstrar, eu acho que muitos dos senhores devem já ter passado por isso, que houve efetiva compensação, que o empregado tinha ciência de quando que ele ia compensar e quando que ele ia trabalhar. Com antecedência, não se sabe qual a antecedência, se é antecedência de um dia, de 2 dias, de 3 dias, o juiz nunca diz isso. Mas ele tinha que ter, senão ficava ao total arbítrio do empregador, e coitadinho do empregado não sabia quando queria trabalhar e quando queria compensar. Quando a gente sabe que na maior parte das empresas, que são empresas até pequenas, né, médias, do porte médio, o próprio empregado que pede para compensar. Então, só 102 horas lá. Então, é uma coisa até meio informal, né? Não pode. Não pode. Isso é tudo ao arbítrio do empregador. Então, é esse o motivo pelo qual o Poder Judiciário tem anulado a maior parte dos bancos de horas. Se isso permitir, porque às vezes a empresa é muito grande, daí também não tem como fazer esse tipo de controle. Fica inviável até, não foi para isso que o banco de horas foi criado. O banco de horas foi criado para facilitar a vida de todo mundo, mas são os engessamentos que a Justiça do Trabalho coloca. Se a empresa de vocês for pequena e vocês têm um banco de horas, o ideal é que se faça efetivamente, quando houver essa compensação, se houver a necessidade do empregado trabalhar mais por determinado motivo, se é necessário trabalhar mais 2 horas essa determinada semana, e ele for compensar lá no final do ano, durante 5 dias, pega por escrito.
olha, semana que vem você vai trabalhar mais 2 horas durante tal, para isso. E depois, quando ele for compensar, pega também, olha, vai compensar a seu pedido. Eu sei que é difícil, mas pelo menos vai evitar que seja anulado. E isso mesmo com a reforma, continua. Vou dizer, mesmo com a reforma, mesmo com todas as situações facilitadoras aí, vai continuar. Pode ser por escrito, pode ser sem sindicatos, não interessa, vai continuar acontecendo a mesma coisa. O Poder Judiciário vai continuar anulando o banco de horas por falta dessas situações. Vai. Porque isso aí não tem lugar nenhum, e eles inventaram. Quer dizer, vai continuar existindo. Com relação ao banco de horas dos terceiros, por exemplo, a gente tem uma construtora e a gente contrata um outro empreiteiro. Como que eu faço isso com os terceiros? Se você controlar, vai ser a subordinação direta, tá? Então é ela que tem que controlar. Você vai ter que criar as suas regras e exigir que ela faça isso com os empregados dela, terceirizada, tá? Mas você controlar direto, não. Porque aí você vai estar trazendo automaticamente a subordinação para você, tá? Nesse caso. Então isso que a Daniele falou, realmente tem muito sentido, a grande maioria dos acordos são anulados também sob essa ótica, de que não foi informado com antecedência quando que haveria compensação das horas extras. Tá? O ideal é que, por exemplo, cada superintendente de setor tenha lá um jogo de formulários na mão para uso ad hoc, na hora. Preenche ali, forma, assina. É chato, né? É trabalhoso. Esse é um ponto. Esse é um ponto que você comentou, gente. Eu falo sempre isso para os meus clientes. Não dá para deixar o RH querer fazer isso tudo sozinho. Não tem como o RH fazer sozinho. E eu digo mais, a maioria dos assuntos que acontecem lá na ponta nem chegam no RH. Vocês já deve ter acontecido isso. Você chega no RH quando já está feito o problema. E já não tem mais solução na maioria das vezes. Então o que tem que fazer, gente? Tem que envolver, essa parte é grátis aqui da consultoria, tá? Não tem cobrança, tá? Tem que envolver, um pouquinho mais para cá, tem que envolver os gestores intermediários nesse controle. Não tem jeito. Quem que está sabendo essa compensação, quando vai ser necessário fazer hora extra, quando não vai, é lá na ponta, não é o RH. É o responsável lá pelo setor. Se não tiver essa hierarquia aí dentro da empresa, esse controle conjunto, o RH vai viver apagando o incêndio e, consequentemente, a gente como advogados depois, tá? Isso é fundamental, mas aí é a organização interna da empresa, né? Tem que envolver todo mundo, tá? Mesma coisa, o pessoal só diz, liga lá no RH, dá uma advertência para a Daniele, né? Aí o RH faz a advertência e o RH mesmo assina. Não, dá lá para o gerente lá do setor assinar essa advertência. A maioria não faz isso, né? A maioria é o próprio RH que assina. Não, o chefe lá, o imediato, assina e dá a advertência, a suspensão, ou qual for a penalidade que está aplicando. Isso é bem importante, tá? Outra coisa que é importante é o cartão ponto. A gente continua tendo muita discussão quanto ao cartão ponto. Então tem que ter um campo no cartão ponto, hoje a maioria é eletrônico, né? Raras são as atividades que ainda usam o cartão ponto manual. Mas o ideal é que tenha lá no cartão ponto essa coluna das horas positivas e das horas negativas. Tá? Tem que ter, isso é fundamental. Tá? Para fazer o quê? É o famoso saldo ali do banco de horas, uma conta correntezinha. Mais 2 horas hoje, menos 1 hora amanhã, e tenha também o fechamento, que é o saldo lá negativo ou positivo de horas extras naquele período. Tá? Isso é fundamental, porque um dos pontos também é a ciência do empregado de como que está essa conta corrente de banco de horas dele. Tá? Que muitas empresas também o empregado não sabe. Tá? E ele tem o direito de saber, na verdade. Tem mais um ali. Tirando um pouco, não sei a compensação do sábado e fazer hora extra durante a semana, continua descaracterizando um ou outro? Essa é uma matéria bem discutível. Agora, não mais. Mas, bom, pela legislação, o doutor Jorge não passou ainda, mas tem um dispositivo que diz que labor extraordinário não descaracteriza. Então, tá? porque agora tem a súmula 85, que é o que rege, né, essa questão, ela tem lá um dispositivo que diz que o labor extraordinário anula o acordo de compensação. Agora veio a lei e diz que não. Nisso a gente teve um pequeno avanço aí há pouco tempo atrás, que era o quê? Quando tinha esse acordo de compensação sabatina, que é o nome, né? Se fizesse trabalho aos sábados, anulava o acordo inteiro. Lembra disso, André? Anulava o ano inteiro do acordo. Agora tem uma súmula que anula só a semana. Então, quer dizer, anula aquelas horas extras feitas naquela semana. Antigamente anulava tudo, era um caos, anulava o ano inteiro por causa de um sábado trabalhado. Agora não, agora com a súmula anula aquela semana. E com a reforma agora não é para anular nada, né?
Bom, ela diz trabalho extraordinário, ela diz trabalho aos sábados. Quando que a postagem dele? Vai ter essas interpretações. A gente vai ter que maturar isso tudo, como a gente falou no início. Né? O senhor tinha uma pergunta também? Para conjecturar a questão do cargo de confiança, Ah, na convenção coletiva do ramo de hotelaria e restaurante, existe uma cláusula que prevê que a empresa poderá pactuar com o colaborador o intervalo entre a jornada de até 6 horas. sim. Nesse caso, ele poderia trabalhar das 7 às 12, o intervalo de 6 horas. Mas isso das é para. 18 às 21. Mas essa pactuação coletiva é para quem bate cartão, tá? Não para cargo de confiança. Porque uma das características do cargo de confiança é não ter o controle de jornada. Então eu não posso estabelecer com ele que o teu horário vai ser 4 horas, vai ser 5. Não vai entendeu? descaracterizar o cargo de Essa cláusula aí, lá em Foz do Iguaçu nós temos também essa cláusula, na hotelaria, ela é para quem registra a jornada. Para cargo de confiança, cargo de confiança você faz o teu horário. Para mim, empregador, não interessa, você é de minha confiança. Se você quiser ficar uma semana sem trabalhar e vir trabalhar 15 dias direto, não tem problema, entendeu? Mas eu não controlo intervalo, eu não controlo folga semanal, não controlo feriado, eu não controlo nada do cargo de confiança. No momento que eu faço qualquer tipo de controle sobre o cargo de confiança, ele não é mais cargo de confiança. Entendeu? Essa é a interpretação. Tá? Isso, por que começou a cair muito o cargo de confiança? Vocês tem bancário aqui ou não? Todo mundo é gerente, né? Um tempo atrás em banco, todo mundo era gerente. Era gerente de conta, gerente geral, gerente disso, ou seja, ninguém batia cartão. Né? O sistema bancário foi um dos principais responsáveis por cair essa questão de cargo de confiança em tudo que é lugar. Então hoje, o que é reconhecido cargo de confiança? Na verdade tem um terminho lá que se usa, que é quem faz as vezes do empregador. Tá? Ou seja, ele tem autonomia para decidir tudo dentro da empresa, ou dentro do setor dele. Deu autonomia total. Se ele precisar pedir autorização para alguém para tomar determinada medida, ele já deixa de ser cargo de confiança. Esse é o entendimento que vem sendo adotado hoje. Falando de hotelaria, eu sou do ramo de hotelaria, pelo que eu entendi, o que tem entendido? Que quem é cargo de confiança? O gerente geral. Eu tenho conseguido colocar, nos hotéis grandes, aí, com 300, 400 empregados, a gente tem conseguido colocar gerente geral, gerente de alimentos e bebidas, gerente de hospedagem, não mais do que 4 pessoas como cargo de confiança dentro de um hotel. A partir daí você está correndo o risco de ser descaracterizado do cargo de confiança. Tá? Correndo bastante risco. Eu tenho um caso lá que colocaram uma camareira como cargo de confiança. Qual a chance? Qual a chance? Quando chegou para mim o processo, eu falei para o meu cliente, vamos tentar um acordo logo, né? Porque eu não sei nem o que eu vou escrever na defesa para colocar que a camareira era cargo de confiança. Entendeu? Então tem que ter esse feeling aí. Esse gerente de hotel, ele assina cheque? Assina. Esse assina. Nesse caso que eu citei como exemplo, assina. Mas tem alguns que não assinam. Tem alguns que não assinam. Não, o fato de assinar o cheque sozinho não elimina a questão do cargo de confiança. Mas se ele tem autonomia para autorizar aquela despesa, não precisa ser ele que assina o cheque. Tá? Mas ele tem o poder de decidir, de vetar determinada despesa ou investimento, já é o suficiente para ele ser... Porque esse é um problema que eu tenho na organização. Uhum. O gerente de loja ele tem toda a autonomia, mas ele não assina cheque porque... Não. Se ele tem autonomia para contratar, para demitir, por aí você consegue configurar, tá? A assinatura do cheque sozinha, acho que você concorda comigo, não é o que vai definir se ele era ou não cargo de confiança. Tá? Estou de acordo. Eu acho que é muito sustentável. Mas tem os que verão. Sempre tem, tá? Mas é muito sustentável. É muito sustentável que Às ele... vezes o próprio sócio administrador pode não ter essa autonomia para assinar sozinho. Certo. Pode ser. O próprio Então, contrato social pode ser que não assina sozinho o cheque. eu levo mais assim como autonomia para tomada de decisão, tá? Ele tem autonomia, eu consigo demonstrar que ele tinha autonomia, eu consigo configurar ele como um cargo de confiança meu. Mas que tipo de decisão? Decisões em geral, contratação de empregados, demissão de empregados, investimentos, tá? Eu quero reformar minha loja, preciso reformar. Se ele tiver uma dessas atribuições, e ele tiver liberdade de decidir num item desse, Você já tem como tentar sustentar. Agora, a gente não pode esquecer, né? Tudo vai depender do caso concreto, né? E da variação. A gente sempre brinca, caiu em qual vara do trabalho, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Aí, eu faço muito o primeiro grau, a Daniela faz o segundo grau aqui. Em qual turma que caiu? Você já fala, essa turma vai dar problema. Então tudo, né? Não é matemática assim a coisa, entendeu? Vou fazer isso e vai dar certo. Entendeu? Vai depender tudo do caso concreto
da interpretação judicial, das provas que você tiver. Por isso que é importante documentar muita coisa. Por exemplo, um cargo de confiança, uma coisa que eu acho muito legal e sustentável, é ter uma procuração para ele. Faz uma procuração dando esses poderes para ele, entendeu? E aí você tem lá o documento, está aqui, e pega a ciência dele. Não adianta só ter a procuração, né? Ele tem que saber que tinha essa ciência, né? Lógico. Né? Então eu vou lá, ó, tá aqui, ó, você é meu procurador, você pode fazer isso, isso, isso e isso. Tá? Porque o cargo de confiança, a essência do cargo de confiança tem que ser a confiança mesmo. Não tem que ser não pagar hora extra. Tá? Quer dizer, no Brasil a gente tem essa mania de achar as coisas para resolver um outro problema, né? Achar um jeitinho, né? O objetivo não é não pagar hora extra. O objetivo é ter alguém, o objetivo real, né? Deveria ser esse, tá? Viagens lá, a pessoa bate ponto e precisou viajar. No caso, a visão bate volta em São Paulo, tá? E pega um voo às 6 horas da manhã e volta às 9 horas da noite. É uma discussão que a gente tem parecida com aquela que o senhor perguntou aqui, entendeu? Esse deslocamento aí para um curso, para um treinamento, para uma reunião em outro lugar, é considerado tempo à disposição? Ou não? Eu vejo que sim. Mas Eu é uma também. coisa é esporádica? Ou é sempre, toda semana? Alguns casos são esporádicos. Aí você tem uma grande possibilidade de ser considerado tempo à disposição, tá? Nesse caso. Por quê? Porque ele está indo... Não é que nem o caso dele, que é todo dia no mesmo local. Tá? Então é uma situação que ele está tendo que se deslocar para um outro local para atender uma reunião. Então eu entendo que é tempo à disposição do empregador. Se eu fosse o juiz, aí eu entenderia que é tempo à disposição do empregador. Tá? Isso porque os juízes têm entendido Tem entendido dessa maneira. E eu acho que mesmo a legislação, ela não vai alterar essa situação. Não, eu acho que não também. Ela vai se enquadrar no artigo 4. Mas uma coisa rapidinha que eu quero colocar em relação a essa questão do cargo de confiança é assim, o que tem se entendido na Justiça do Trabalho? Que são duas situações que devem ser observadas para se verificar se a pessoa tem ou não cargo de confiança. Uma de natureza subjetiva e outra de natureza objetiva. Natureza subjetiva, obviamente, é a remuneração. Não é necessário, efetivamente, que ele receba gratificação de função, né, que é o que se paga aos bancários. Mas é importante que ele tenha um elevado patamar, considerando os seus subordinados. E sempre de 40%. Então, por exemplo, uma prova que tem que ter é que ele receba mais do que os seus subordinados e 40% mais do que os seus subordinados. Então, na reclamatória trabalhista, provar quanto que ele recebe mais. Trazer a relação dos seus subordinados, quanto que recebe e quanto que ele recebe. Que dê 40%. Não precisa ter o destaque no limite de 40%. Isso é uma coisa que já está sedimentada. E o outro é natureza subjetiva, que é o que realmente, se ele tinha realmente aquela situação de destaque, de poder de mando de gestão. E isso realmente é uma boa instrução que vai fazer. Né? Uma boa instrução processual. E, infelizmente, a gente fica, nesse caso, nas mãos de testemunhas. Por isso que é bom ter essa documentação que o Dr. Jorge disse. Assinatura dele em advertências, assinatura em concessão de férias, assinatura... Demissões, aviso prévio, é muito importante, não procuração. É a condição, mas é importante. É você demonstrar. Porque o direito de trabalho tem um princípio, a gente não falou ainda aqui, que é o princípio da realidade sobre a forma, né? Então, por mais que eu tenha tudo escrito e a realidade seja diferente, e fique demonstrado no processo, o meu documento deixa... O cartão ponto é um exemplo, né? Quantas vezes se tem lá anulação de cartão ponto? Principalmente aqueles com os horários britânicos, né? Que existiam antigamente aí. Todo mundo anotava das 8 às 12, das 14 às 18, sem nenhum minutinho de variação durante 5 anos. Esses cartões de ponto estão sendo anulados no judiciário, e aí essa inversão do ônus da prova, né? Então fica bastante complicado. Então eu tenho que ter documentos bons e tenho que ter testemunha que confirme que aquela situação de fato existia. Pois não? Se esse empregado anterior a esse suposto cargo de confiança já ganhava 40% acima do cargo abaixo. Vai ser um critério favorável a ele, tá? Para dizer assim, o que mudou agora para mim ser cargo de confiança a partir de então? Vai ter que ser essa parte subjetiva que a Daniela falou. O que mudou lá na atividade dele? O que ele passou a exercer que ele não exercia antes? Isso que você vai precisar demonstrar. Senão você vai ficar numa situação complicada aí de... Isso o cargo de confiança certamente perdeu as horas extras. Sim, perdeu as horas extras, logicamente. Não, você não vai ter nenhum tipo de controle sobre as funções dele, tá? Eu tenho um caso até que foi famoso, você que acompanhou esse caso aqui no tribunal, de um professor de uma universidade lá de Foz, que era coordenador de curso. E ele estava inserido, você lembra desse caso? Você vai lembrar dele?
E ele foi inserido como cargo de confiança. Só que o que acontece? Nós pegamos esse processo em andamento, já apresentada a defesa. E no meio da documentação, lembrou? No meio da documentação, tinha um cartão ponto do cidadão. Um mês fizeram um controle de jornada dele. 1 ou 2 meses, mas era bem pouquinho, bem poucos. Você lembrou, né? Esse processo deu mais de R$1,5 milhão de reais. Só para vocês terem uma ideia. De um cargo de confiança que, por ocasião de um documento ali, tá? Dele ninguém sabe. Né? Ainda bem que nós pegamos o processo em andamento e não foi nós que juntamos o documento. Né? Ficamos mais tranquilos. Mas então são detalhes, assim, no decorrer da instrução de cada processo, que podem mudar substancialmente o resultado final. Tá? Então ele não pode ter controle de jornada. Se chegar a tua testemunha e dizer lá que a Daniela tinha que ir todo dia das 8 às 18, acabou. A Daniela era cargo de confiança, porque ela não era cargo de confiança, porque ela tinha controle de jornada também. Tá? Então tem que tomar essas cautelas. Mas a gente fugiu um pouquinho, o cargo de confiança nem estava na pauta aqui, né, Daniela? Do ponto de vista de vocês, banco de horas ainda exige muita cautela. Exige muita cautela. Continua exigindo... Não é tão significativa assim. Não é tão significativa. Tá? Não é tão significativa porque ela exige essa cautela no controle permanente desse banco de horas aí, para evitar os problemas lá numa eventual discussão judicial depois. Tá? Aqui tem outro ponto extremamente polêmico, já era polêmico e agora está aí na legislação, que é a famosa jornada de 12 por 36. Não sei se alguém pratica essa jornada aqui. Né? Eu, particularmente, sempre fui contra essa jornada e continuo sendo contra. Não sei se você concorda comigo. Mas eu continuo sendo contra essa jornada, porque ela é uma jornada muito fácil. Primeiro que ela é uma jornada excepcional. Né? Ela já foge de todo aquele padrão que a gente tem, de 8 horas diárias com limite de 2 horas extras, que a gente falou até agora. Então, aqui fala até que permite hora extra em jornada de 12 por 36. Isso aqui eu não sei realmente como que o judiciário vai receber. Eu acho que eles vão dizer que não se aplica. Que não se aplicaria, né? Que a prestação de horas habituais não descaracteriza o acordo de compensação. Isso aqui vale para aquela compensação sabatina que o senhor perguntou, vale para o banco de horas e valeria aqui, em tese, para a jornada de 12 por 36. Eu acho que não vale. Você veja que existem interpretações. Eu acredito que eles não vão permitir que se faça, continuam não permitindo que se faça horas extras no 12 por 36. Porque já é uma jornada excepcional, extenuante. Então, dobras, principalmente dobras. Se faz dobras na jornada 12 por 36, é anulado. 36 e o prejuízo enorme. Pagar tudo. O que vinha sendo anulado? Vamos falar da legislação atual. O 12 por 36, a maioria vinha sendo anulado pelo seguinte: ou por falta de concessão de intervalo entre a jornada, que aí deixava de ser 12 e era 13 por 36, às vezes por trabalho noturno, que tem a redução da hora noturna, que aí eu acho que perderam uma oportunidade enorme de acabar com essa hora noturna reduzida, que é uma aberração jurídica isso, né? Não aproveitaram a reforma e a hora noturna continua sendo de 52 minutos e 30 segundos. Então é uma coisa maluca que só existe aqui no Brasil, né? Mas não aproveitaram e continua valendo. Então havia essa discussão. Se a jornada era, por exemplo, das 19 às 7 da manhã, como era muito comum em segurança, vigilância, até portaria, né? Hospital também utilizava. Se fosse trabalho noturno, automaticamente não era 12 por 36, era 13 por 36, por causa desse período inteiro em jornada noturna, que significa 1 hora a mais. Né? Então muitos juízes anulavam automaticamente o 12 por 36 em horário noturno, ou por falta de concessão de intervalo entre a jornada. Isso pode, em tese, continuar acontecendo. Tá? O que diz o parágrafo único aqui? Ele diz que a remuneração mensal abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. O que discutia também? Trabalhou num feriado. Eu tenho que compensar esse feriado ou o próprio sistema de 12 por 36 compensava automaticamente? Essa é a discussão que se tinha hoje. Agora está dizendo aqui que os feriados são compensados automaticamente, bem como as prorrogações de trabalho noturno que eu falei. Não sei se o judiciário vai interpretar dessa forma. Então eu continuo achando que é uma jornada de risco, essa jornada de 12 por 36. E claro que tem que ver o tipo de atividade que vocês vão colocar ela. Né? Que é uma jornada extenuante, trabalhar 12 horas direto? Talvez não seja para um porteiro. Os condomínios utilizavam muito. Então o porteiro fica ali, não tem esforço físico, está naquele posto de trabalho, talvez aceitável. Agora eu vou colocar numa indústria, numa linha de produção, inviável uma jornada de 12 por 36. Né? Ou qualquer atividade que exija um esforço físico um pouco maior, eu entendo que é inviável. Então eu recomendo para os meus clientes muita cautela
nessa implantação de jornada por 12 por 36, de 12 por 36, mesmo com essas alterações que vieram aqui, tá? Mas volto a falar, caso a caso, atividade é atividade aí que vocês têm que... Aí tem também, ó, que o não atendimento das exigências legais, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, volto a falar, esqueça um acordo tácito, que você não tem como demonstrar ele nunca, não implica a repetição das horas, desde que não ultrapassada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional, que é aquilo que a gente falou antes, tá? Então as horas extras, se não ultrapassar a jornada, aqui para casos normais de 44 horas semanais, eu vou pagar apenas o excedente das horas que foram compensadas. Em caso de não ser reconhecido o acordo, tá? Alguma dúvida aí? Seria considerada a hora extra apenas a 13ª ou as 5 horas? Essa é outra discussão. Os jornadas 12 por 36 que têm sido anulados têm dado hora excedente da 8ª, que é a jornada legal, tá? Então, por exemplo, quem trabalha em 12 por 36... 59B, será que mudaria? Essa é a dúvida que a gente tem aqui, ó. Eu entendo que poderia mudar, tá? Mas a questão vai ser também da validade do próprio 12 por 36, entendeu? Se eles entenderem que anula o 12 por 36, já automaticamente não vai aplicar aqui, tá? O que acontece? Quem trabalha em 12 por 36 normalmente trabalha 3 dias numa semana e 4 na outra, alternadamente. Em uma das semanas, uma vai dar 40 horas, né? Uma vai dar 36, 12 vezes 3, 36, e na outra vai dar 48, exatamente. Uma vai dar 36 horas e na outra vai dar 48. Então, a jornada semanal, constitucional, nossa, aí não é nem CLT, é 44 horas semanais, tá? Aí nós já estamos até fugindo da... Eu não falei no início, né? A nossa CLT tem só 74 anos, né, Daniela? De 43. Tem a idade do meu pai, nasceu em 43. Então é uma legislação bem moderna, né? Quem criticava a reforma dizia que 80% dos artigos da CLT já tinham sido alterados no decorrer desse tempo. É verdade, teve inúmeras alterações, mas a mais substancial é essa agora, a que teve modificações assim mais profundas, é essa, e também ainda não atendeu tudo que era necessário, né? A gente esse exemplo que eu dei para vocês aí dessa jornada, dessa hora noturna de 52 minutos aí é uma aberração, né? Não tem sentido. Então põe um adicional noturno maior, não tem problema. Põe em vez de 20, põe em 40, põe em 50, não sei. Mas reduzir a hora e ainda ter o adicional em cima é uma coisa realmente sem muita lógica, né? Mas enfim, tá aí, é lei, temos que seguir, tá? O banco de horas coletivo, esse tem que ser assinado por acordo coletivo com o sindicato, aí a validade é 1 ano, tá? O individual, 6 meses, o período de compensação, tá? Aqui fala do 62, onde já tinha o nosso famoso cargo de confiança, que nós já discutimos aqui, o jornada externa incompatível com fixação de horários, e agora entrou o teletrabalho. Essa é uma novidade também, completamente novidade, né? Que estabelece que eu posso criar regras para trabalho em casa, em outro local que não seja na própria empresa. Eu também tenho algumas restrições quanto a isso, principalmente em relação à fiscalização, né? Não vai ter controle de jornada, mas quem que me garante que ele vai estar trabalhando só para mim? Pode estar trabalhando para outras pessoas, no mesmo horário que ele está trabalhando para mim, fazendo outras atividades. E o que me preocupa bastante também é a regra de segurança e medicina do trabalho. Como que ele vai estar trabalhando? Ele pode estar trabalhando em condições inadequadas, pode estar trabalhando deitado lá com o notebook na barriga, né, tranquilão, pode vir a ter um problema ocupacional e eu vou continuar respondendo por isso. O que a legislação prevê? Que eu tenho que especificar quais são as regras de medicina do trabalho que ele vai ter por escrito e colocar para ele. Mas o que entende o judiciário, entende o Ministério do Trabalho? Que o funcionário tem que saber as regras e que eu tenho que fiscalizar se ele está cumprindo. Como que eu vou fiscalizar no teletrabalho aqui? Vai ser bem complicado. Eu vou lá na casa dele ver se o Leonardo está trabalhando direitinho, está com a postura bonitinho, tá? Eu não tenho como fazer isso. Então, eu acho o principal problema aí é as regras de segurança e medicina do trabalho mesmo. Que eu acho também, como a gente conversou ontem, né, que é o futuro da justiça do trabalho, tá? Eu acho que o principal ponto que vai se discutir daqui para frente é as questões de segurança e medicina do trabalho, doenças ocupacionais. É um assunto muito novo. O INSS está descobrindo esse assunto e está começando a entrar com ações regressivas em caso de condenações na Justiça do Trabalho. É um assunto bastante novo. Aqui no Paraná ainda não tanto, mas no Rio de Janeiro está bem avançado esse assunto. O INSS está muito ativo. Então eu fui
eu, INSS, tive que indenizar um funcionário que teve um problema de saúde em decorrência da sua empresa não ter tomado as medidas de segurança, o INSS vai pagar a conta, porque ele é obrigado a pagar, né? Como segurador aí, né? Mas ele vai entrar com uma ação regressiva contra você para recuperar esse valor que não foi ele que causou. Resumidamente, né? Sem querer falar em muitos termos jurídicos, mas é isso que está acontecendo já, ações regressivas, tá? Então, segurança e medicina do trabalho é um ponto fundamental, também não está aqui, tá? Mas que vocês têm que tomar cuidado, tá? E onde começa isso? Lá no exame admissional, tá? No exame admissional. Aquele exame que você faz hoje, né? Manda o médico lá na clínica Y, faz o exame admissional, o cara olha lá, você está bem, estou bem, esse exame não vale nada, né? Para ser bem feito, o que tem que ser? A clínica lá tem que saber, primeiro tem que conhecer a sua empresa, né? Tem que conhecer o local de trabalho, senão não tem lógica esse exame, né? Ele fica boiando aí. E tem que saber a atividade que ele vai desempenhar. Né? Então, pode ser que tenha algum exame específico para aquela atividade. Então, isso eu acho que vale a pena. Não chamo de custo, eu chamo de investimento. Tá? Porque no futuro aí vai ter muita ação relacionada à segurança e medicina do trabalho. Tá? Então, o teletrabalho aqui ele tem regras bem específicas, não vou me aprofundar muito aqui. Permite, é uma inovação, mas também tem que ser adotado com um pouco de cautela conforme cada ramo de atividade aí. Tá? Aqui também é uma novidade, essa é uma novidade boa, muito boa, tá? Que a não concessão ou concessão parcial do intervalo entre a jornada, aqui ficou muito próximo um do outro, mas é o artigo 71, tá, da CLT, o famoso intervalo entre a jornada, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido. Então aqui nós temos duas inovações. O TST tinha entendido que se eu não desse o intervalo, eu tinha que pagar a hora cheia, no caso do intervalo, ou dos 15 minutos, os 15 minutos cheios, se fosse o caso, né? Mas eu tinha que pagar o tempo inteiro, e não apenas o tempo suprimido. Isso é uma súmula que vai ter que ser revista ou cancelada até. Não, essa deve ser cancelada. Tá? Então agora, não, eu dei 30 minutos de intervalo, deveria dar uma hora, eu vou pagar apenas meia hora. E a grande diferença também, que antes eu pagava como hora extra, né? Ou seja, hora mais adicional, agora ele é natureza indenizatória. Ou seja, não tem contribuição previdenciária, não tem fundo de garantia, não tem nenhum reflexo. Verba indenizatória. Essa é uma novidade bastante grande, tá? Tem bastante grande mesmo. Continua sendo no mínimo 50%. Tem convenções que estabelecem adicionais diferentes, né? Vai continuar prevalecendo as convenções coletivas. Por exemplo, a hotelaria lá de Foz, o adicional é 100% de hora extra. Continua sendo 100%. Aqui eu não sei, mas tem as variadas, né? Tem 60%, tem 70%, tem 80%. Isso não mudou. O acréscimo mínimo aqui. Aqui ele fala acréscimo de 50%, mas eu entendo que vai aplicar a convenção coletiva, né? Acho que seria a condição mais favorável. Se a convenção coletiva diz que é 100, é 100, tá? Mas é indenizatório. Então, isso significa uma diferença tributária também aí bem considerável. Pois não? Isso aqui, essa legislação para impor de ônibus pelo governo, como que as empresas vão voltar, porque é proporcional com essa legislação previdenciária? Essa aqui eu entendo que vai ser imediata, a partir da folha de... Sim. Entendeu? A partir da folha de pagamento. Seria parte operacional. Essa aqui eu entendo que é imediata. Até dia 11 tributa. Isso, essa eu entendo que seria imediata. A gente vai ter essa discussão no judiciário depois, né? Até como é que o juiz vai avaliar? Até o dia 11 de novembro é uma condição, a partir do dia 11 é outra. Para tudo, né, na verdade, na relação trabalhista. Porque isso aqui é jurisprudencial, entendimento jurisprudencial. Na verdade, a lei não dizia o contrário do que está dito aqui. A lei não falava que tinha que pagar a hora integral se você usufruía só 30 minutos. É uma interpretação jurisprudencial. Daí veio uma súmula e resolveu o problema. Só que a súmula diz isso. Eu até acho que se os processos em curso, que estavam sendo julgados de uma maneira, se vão ser julgados por uma instância superior, a instância superior pode sim aplicar a lei atual. Só que os juízes não vão entender assim. Então, eu acredito que eles vão modificar, o TST vai modificar a súmula e vai fazer uma modulação, como ele tem feito em algumas situações. Ele vai colocar a partir de tal data, vai ser os processos que já foram julgados, os processos em curso, vão ser julgados de conformidade com a súmula tal. A tua pergunta foi em folha, né? Eu acho que é imediato. É imediato. Eu acho que é imediato. Essa aqui é a aplicação imediata. A partir do dia da reforma, você vai pagar só o tempo suprimido como indenizatório.
Tá? Claro que você vai ver todos os parâmetros de folha aí os contadores aqui, que tem alguns aí que vão ter que se virar para fazer isso, né? A parte operacional. Outra coisa que está vindo aí, o famoso E-Social, né? Que agora diz que vem. Tem algumas coisas da reforma que não estão abrangidas no E-Social, não tem... Não, mas o trabalho intermitente já está? Saiu. Ah, saiu? Já facilitou então, tá? Mas, por exemplo, o trabalho intermitente não tinha previsão ainda no E-Social. Que bom que já tem, aí vai melhorar um pouco. E-Social vai ser tema de um evento de outubro. Aí, ó. Tema novo aí com o doutor. Esse vai envolver profundas alterações aí no dia a dia de vocês, né? Que tem uma série de bloqueios lá que a coisa só vai funcionar se tiver tudo muito alinhado, senão você não vai nem conseguir fazer um registro, né? Eu sei disso porque eu troco informações lá com a minha esposa que é contadora, mas o nível de exigência é bastante grande, né? Uma pessoa separada, por exemplo, uma mulher que adotava o nome do marido e mudou o CPF, mas não mudou os outros documentos, você não vai conseguir casar com os nomes diferentes. É nesse nível chega nesse nível de detalhamento, porque ele casa todas as informações. Então, se o teu nome lá está Daniela Albuquerque, no outro está Daniela Albuquerque da Silva, não consegue fazer o teu registro. Você tem que resolver primeiro o teu nome para depois poder ser registrado. Mas isso é problema dos contadores, né? Vou deixar para vocês aí, tá? Alguma dúvida aqui quanto ao intervalo, gente? Tá? O intervalo, aqui a gente vai falar um pouquinho para frente, mas eu acho que aqui tem uma contradição dentro da própria legislação, onde ela fala lá de poder ser intervalo menor, de 1h e 30 minutos. Intervalo, para mim, sempre foi e continua sendo regra de segurança e medicina do trabalho, no meu entendimento, tá? Então não poderia ser alterado via acordo coletivo, que nem está se prevendo aí. Mas eles criaram um parágrafo único lá que diz que isso especificamente não é regra de segurança e medicina do trabalho. Também não sei como que o judiciário vai interpretar isso depois, tá? E a gente tem algumas ações de inconstitucionalidade dessa lei aqui em andamento, também, que a gente não sabe se tudo... Obrigado. A gente não sabe ainda se tudo isso vai ser efetivamente mantido ou se vão haver alterações, né? O próprio trabalho intermitente, dizem que vai sair uma medida provisória ainda, antes da entrada em vigor, alterando alguns pontos lá. Então, o que a gente está falando aqui é o que está hoje, tá? A gente ainda pode ter alguma alteração até novembro. Doutor, pois não. Só para me esclarecer. Então, a questão de horas extras, entrada antes ou saída depois do expediente, vão ser pagas horas extras ou poderá ser feita compensação mensal ou redução de banco de horas? Sim. As horas extras referente ao almoço, quando elas não cumprirem com 1 hora, que tiverem o excedente de pagar a hora extra, essas vão ter que ser pagas com acréscimo conforme o sindicato e vão ter que ser indenizatórias, ou seja, não vão ser limitadas. Eu entendo que supressões de intervalo não entram em banco de horas, tá? Nunca entrou e não deve entrar, porque são duas coisas totalmente distintas, tá? Então, entra o que a nossa colega falou da parte operacional do sistema. Isso, exatamente. São tributações diferentes. Então, o que acontece? O que é a sugestão que eu estou dando? Que isso seja pago de forma destacada como intervalo entre a jornada. Se você colocar lá como hora extra, não vai ter depois como explicar se era hora extra, se era banco de horas, se era o que você está pagando. Então, eu estou sugerindo criar a rubrica banco de hora. Porque aí, para fins de sistema, essa rubrica automaticamente, aí a parte operacional, aí, que eu não entendo nada do sistema, né, ela já vai entender que isso que isso é uma verba indenizatória. Vai ser feita essa parametrização toda, né, e ela não vai calcular as verbas trabalhistas e previdenciárias em cima dessa rubrica. Tá? Então vai ter que ter um ajuste de sistema para isso. Mas não entra, tá? Até foi importante a pergunta dela nesse sentido. Supressão de intervalo não entra para compensação. Supressão de intervalo deve ser paga. Tá? Não entra num banco de horas ou numa eventual compensação. Tá? Tem que ser paga. Esse pelo menos é o meu entendimento, acho que é o seu também. Ele não vai ser nem caracterizado como hora extra. Ele não vai ser caracterizado como hora extra. Né? Então ele não tem como você compensar uma verba que é indenizatória com uma outra que não é, que é a hora extra. Tá? Isso vai envolver, logicamente, esses ajustes todos de parametrização de sistema aí, que também vai dar um trabalhinho para vocês. Tá? Qual que é a novidade aí? Aquele famoso artigo 384 da CLT, vocês já ouviram falar, que previa um intervalo de 15 minutos para a mulher quando fosse fazer horas extras, agora foi revogado. Tá? Então ele não existe. Ninguém fazia esse intervalo na prática, né? O pessoal só pagava em caso de condenação judicial
em caso de condenação judicial. Aí tem uma súmula, inclusive, do nosso TRT aqui da 9ª região, que diz que é devido esse pagamento, mas apenas quando for feito mais de meia hora extra, né? Isso, tá? Mais de meia hora extra. Isso também vai cair. A discussão era se a Constituição, porque esse artigo também é da nossa velha CLT, né? Se a Constituição de 88 tinha recepcionado esse artigo ou não, quando estabeleceu igualdade de direitos entre homens e mulheres. E aí a gente tinha ações de todos os tipos. Tinha mulheres dizendo que tinham direito, tinham homens dizendo que tinham direito por equiparação, e aí também era justo, né? Se a mulher tem, por que nós não teríamos, né? E aí a discussão toda era essa, mas aí o entendimento judicial é que não aplicava para os homens, né? E que aplicava só para as mulheres, com essa ressalva de apenas quando fosse a jornada extraordinária fosse superior a 30 minutos. Então isso caiu, não tem mais, é hora extra, sem qualquer tipo de diferença aí entre homens e mulheres, tá? Aqui eu também vou passar rapidinho, teve umas alterações aqui. Na verdade, essa aqui fala da licença prévia, né, para a jornada de horas extras. Aqui está dizendo que excetuam-se a jornada de 12 por 36. E o que falava antes da lei da mulher é que antigamente a mulher não podia, atualmente ainda, né, não mudou, a mulher grávida não podia continuar laborando em condições insalubres. Ela tinha que ser mudada de função, né, ou entrar em afastamento previdenciário. Agora permite, desde que tenha um laudo médico, né, um laudo médico autorizando o trabalho dela naquelas condições. Se não tiver, permite o afastamento previdenciário dela por licença maternidade por um período maior, mesmo no caso de atividades insalubres, tá? Essa aqui, vou passar rapidamente, mas essa é uma novidade também, que é aquela multa por infração no Ministério do Trabalho quando ele vai fazer uma fiscalização e tem alguém sem registro trabalhando. Houve uma substancial alteração nessa multa. Passou a ser R$3.000 por empregado não registrado e o dobro em caso de reincidência, tá? No caso de funcionários sem assinatura de carteira de trabalho. No caso das empresas de pequeno porte, simples, a multa é de R$800, mas o que mudou? Para a empresa simples, de pequeno porte, tem aquele critério da dupla visita das fiscalizações, né? Ele tem que ir, ver a irregularidade, dar um prazo para regularizar. Se você não regularizar, na segunda visita é emitido o auto de infração e, consequentemente, a multa depois. Nesse caso aqui, a falta de registro não precisa dupla visita. Tá? Na primeira visita, o fiscal, mesmo na empresa simples, né, encontrou alguém sem registro, ele vai emitir o auto de infração. Essa é uma alteração também. Questão das férias, uma alteração que se falou muito aí na televisão, né, que era uma alteração substancial. Todo mundo falava que o empregado tinha perdido direitos. Não houve nada disso, né? Continua algum terço de férias que é constitucional, continua sendo 30 dias. A alteração é o quê? Que pode ser em até 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferior a 5. Essa é a principal alteração. A questão é a concordância do empregado, tá, gente? Não é a empresa que define se vai dar férias parcelado ou não. Tem que haver a concordância do empregado. O resto continua tudo igual, tá? Adquiriu o direito a férias, quem fixa a data é a empresa, tudo da mesma forma, não houve alteração nisso. Só que com a concordância do empregado pode fazer esse parcelamento nesse formato aqui, tá? Mesma coisa, eu até tenho falado sempre, mesma coisa do abono pecuniário lá, a venda dos 10 dias. Continua a mesma coisa, só que a venda dos 10 dias também é opção do empregado, tá? Tem empresa que já chega lá e diz, ó, vou comprar os teus 10 dias de férias. Isso também não pode, tá? Se ele conseguir demonstrar isso no processo, você vai ter que pagar os 10 dias aí que você está comprando, tá? Então, o abono pecuniário também é opção do empregado e o parcelamento também é com a concordância dele, tá? Dentro dessas condições. Se ele for vender os 10 dias, ele vai ter que necessariamente tirar, poderia ser parcelado ainda, um período de 14 e outro dia de 6, que fecharia os 30 dias, né? Nunca pode ser menos de 5 e um tem que ser pelo menos 14. Essa é a principal alteração. O parágrafo 2º, que foi revogado, é aquele que falava que menores de 18 e maiores de 50 tinham que ter férias numa única parcela. Isso também não existe mais, tá? O critério é o mesmo para todo mundo, independentemente da idade. E essa aqui é a novidade, tá? As férias não podem começar 2 dias antes de feriados ou da folga semanal, tá? Então, se amanhã é feriado, eu não posso colocar alguém de férias para sair de férias hoje. Isso é uma coisa que vai ter que se tomar cuidado aí nos RHs, porque visa justamente garantir o período de férias sem contar muitos dias de isenção aí, né? Então, conta aqui feriado e folga semanal remunerada, né? Descanso.
Quem folga sempre ao domingo tem que sair, não pode sair sexta, né? Tem muita gente que queria, aqui em Curitiba, que queria colocar o empregado de férias 5 dias, das férias do dia 6 de setembro. Daí ele fala 7, 8, aí feriado, 9, daí sábado, domingo. 3 dias deles, 3 dias já eram. Então justamente para evitar isso. Mas poderia, pela legislação antiga. Na anterior poderia sair de férias no dia anterior ao feriado, agora não pode mais, tá? Mas aqui é determinado no início, fazer trás para frente. Pode fazer de trás para frente, não, pode. Ó, o brasileiro sempre acha um jeitinho, né? Tô falando, né, cara? O cara sempre acha um jeitinho. Não pensou nisso. Não pensou, né? Ele ia falar, não pode acabar também em feriado, mas no final pode, né? Então aí você vai dar as férias para ele lá em início de agosto, os últimos dias de setembro lá, quanto aos feriados, tá? Mas é basicamente essa alteração, tá? Alguma dúvida aí sobre férias? Não, né? Essa é bem claro. Aqui está a questão das gestantes lá que eu tinha falado anteriormente, né? Contratação de autônomo. Essa também é uma novidade que não tinha antes, mas em relação à prática não muda muito, né? Tá? A contratação de autônomos, que com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Isso aqui vai ter muita discussão no judiciário também. Quais são os artigos lá do artigo 3º? Basicamente 3, né? Pessoalidade, habitualidade e subordinação. Né? Tem os outros lá, que é a onerosidade, a contraprestação e tem mais um. Pessoalidade. São 5, né? Exclusividade já não estaria fora. Mas esses 3 principais, pessoalidade, subordinação e habitualidade, se eles existirem, eu entendo que há um risco ainda considerável na contratação do autônomo, desde que não seja, sendo ou não na atividade fim, aí nesse caso, né, se houver uma extensão de tempo, existe o risco ainda, tá? Mas de qualquer maneira, não tinha essa previsão na legislação anterior e agora passa a ter e vai depender do caso concreto e da interpretação do judiciário em cada um. Isso agora não é mais... ilegal, sim. Não se pode mais dizer que seja ilegal. Há um risco muito grande nesse tipo de contratação. Então o ideal é que o autônomo que se contrate seja uma pessoa que não seja exclusiva, né? Contratar um autônomo exclusivo para prestar um serviço essencial à sua atividade. Tudo é questão de avaliação de risco e caso a caso mesmo, tá? O 443 teve uma... Agora tem uma observação geral que vale do tributário, vale do trabalhista, sim. Etc. Qualquer ramo. Se for cumprir toda a legislação, você não vai, a empresa não vai sobreviver. É complicado. Aí você... realidade, é uma hiperregulamentação de qualquer assunto. Ontem eu estava numa palestra, não tinha nada a ver, tecnologia da madeira, eu tinha uma palestra tributária lá sobre questões. E a palestra anterior à minha era sobre norma de segurança. Eu escutei, porque eu estava lá. É impossível. Cumprir integralmente, não né? Tem como. É bem complexo. É bem complexo. Agora, o grau de detalhismo ali, muito. Na indústria da madeira, NR12. É muito complexo. Muito complexo. Às vezes é praticamente inviável, né? O que o empresário faz? Todo esse arcabouço regulatório. Ou ele cumpre tudo e fecha as portas, ou ele faz um cálculo de risco. Né? Esse eu acho que é o ponto principal, entendeu? Oportunidade. Prevenir o máximo possível, minimizar o máximo risco, mas alguma coisa sempre alguma brechinha aí de risco sempre existe, né? A outra alteração que teve aqui no 443, aí fala de novo em acordo tácito, tá? Esqueçam o acordo tácito, né? O contrato individual tácito é uma coisa complicada, esqueçam isso, tá? Mas foi mantido, tá? Que pode ser verbalmente ou por escrito também, escrevam verbalmente, contrato de trabalho verbal não existe, tá? Então, contrato de trabalho por escrito, eu vou escolher o resto para vocês, tá? Por prazo determinado ou indeterminado, isso já era antes. Ou a prestação de trabalho intermitente. Aqui é uma grande novidade, o trabalho intermitente, que é aquele, né, que vai ser contratado como empregado, mas a prestação de serviço não é contínua, ocorrendo alternância de períodos e de inatividade determinados em dias, horas ou até meses. Então, eu posso ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado, dizendo que ele vai trabalhar para mim só nos domingos, por exemplo. Só nos sábados, né? Posso ter dessa maneira. Ou
que eu chame ele com uma antecedência mínima de 3 dias. É isso que prevê a legislação. Na prática, eu não sei exatamente como que isso vai ficar. Mas eu poderia ter, por exemplo, na hotelaria, vou precisar de garçons para um evento determinado, vou precisar 40 garçons, eu poderia chamar hoje 40 garçons para trabalhar para mim na próxima segunda-feira, e eles teriam um prazo de 1 dia útil, né, para me dizer se aceitam ou não esse convite. Eles podem recusar. Então não há a obrigatoriedade dele comparecer. Tá? Se ele aceitar, aí sim ele fica obrigado a comparecer. Se ele não comparecer, eu posso descontar até 50% desse período aí que seria da remuneração dele. Tá? Isso é uma novidade bastante grande, a única exceção aqui é os aeronautas. Para o resto, qualquer ramo de atividade ele vale. A gente não sabe como é que isso vai ser na prática. Também não sei como é que vai ser dentro desse social. Falou que já está lá a previsão, mas ele prevê pagamento ao final de cada período de tudo, de proporcional de férias, de 13º. Então seriam umas rescisões aí intermediárias. É uma coisa um pouquinho complexa que eu ainda não sei como é que vai funcionar na prática. Mas é uma previsão interessante para alguns ramos de atividades. Esse de gastronomia, por exemplo, é talvez uma questão bem interessante, onde você manteria um quadro. O risco é o quê? Ele já tem uma outra atividade para quando eu precisar e ele não ser obrigado a vir. Esse é o problema, né? Então eu conto lá com o seu trabalho no final de semana e te chamo somente na quinta-feira, aí você me diz que não pode. Aí eu tenho que correr atrás de outro. Mas isso na prática já é assim, né? Quando se contrata. Não sei como chama aqui em Curitiba, é extra também? Chama de extra, né? Oi? Tarefeiro. Tarefeiro, tá? Quando vai contratar ele já é assim. Você liga para ele, ele não pode vir, você vai para o próximo da lista. A diferença é que ele já estaria registrado, ele faria parte do teu quadro de empregados e só você eliminaria aquele risco que a Daniela falou de uma fiscalização e ele está lá trabalhando sem ter a carteira assinada. Não, ele vai estar com a carteira assinada, mas vai estar trabalhando somente naquele final de semana ou naquela data determinada. Tá? O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz, pode ser e-mail, pode ser telefone, pode ser carta, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada que você precisa, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder, presumindo-se no silêncio que ele recusou. Então, se ele não me responder nada, automaticamente eu já posso partir para a contratação de um outro. Tá? E aí depois prevê a forma de pagamento que envolve esses adicionais todos no pagamento já, tá? Isso aqui é um dos pontos que quando foi publicada a lei, o próprio presidente Temer já falou que haveria uma medida provisória fixando umas regras diferentes para isso. Porque isso aqui houve muito questionamento por parte das entidades de empregados, aí, sindicatos, confederação e tudo. Pode ser que tenha alguma alteração ainda também nessa questão do trabalho intermitente até a entrada em vigor da lei, tá? Pois não. Principalmente desse campo hoje, na parte de segurança, a maioria das empresas de segurança aproveitam os profissionais que são funcionários públicos. Né? Isso é um trabalho. A grande maneira de você se cercar dessa prestação de serviço seria você auditar, então, esse processo das empresas que prestam serviço para se esse funcionário está registrado ou não, porque... sem dúvida. Senão toda essa carga... Pode sobrar para você. Esse trabalho intermitente é contratação direta, tá? É você contratando ele, não tem outra empresa envolvida. Mas no caso das empresas lá, sim. A primeira coisa que você tem que exigir é a carteira de trabalho assinada. Então, você contratando, porque você é solidário do processo. Você continua, né? Se a empresa não está aí do lado, ele contratando pode sobrar para você. Pode também. Então você tem que fiscalizar. Essa relação entre a empresa e o empregado lá, você tem que fiscalizar. Tá? Mas aqui a gente não está falando de terceirização, tá? Nesse caso específico. A tua pergunta era um pouquinho anterior ainda, juntando as duas coisas. Não, estou falando porque sabe que as empresas prestam serviço a prestadora de serviço pode ter alguém contratado nesse formato. Tá? Exatamente. Isso também é possível de acontecer. Né? E aí, exatamente. Isso vai entrar naquele risco embutido que a gente falou antes na contratação de uma terceirizada. Tá? Então, eu não recomendaria esse tipo de contratação através de uma terceirizada. Se você for usar o trabalho intermitente, tem que ser através do você direto, contratação direta, e não através de uma terceirizada. Você tinha uma pergunta também? Duas coisas. A primeira é que acho que também está excetuado nisso aí o rural. Tem uma lei específica. Sim. Já teve isso aí. Já. No rural já tem essa previsão já há mais tempo. A segunda coisa, naquele exemplo que você mencionou daquele rapaz que você
descontar no almoço, até o almoço na janta. Então é possível contratar uma pessoa com um limite máximo de 8 horas, com 2 horas de hora extra, nesses espaços intercalados, das 8 às 10, do meio-dia às 2 e das... Dentro do intermitente aqui, eu acho que seria possível sim. Acho que seria possível sim. Daí o pagamento dele seria de que forma? A cada período trabalhado? Essa é uma dúvida. Semanal? Essa é uma dúvida que a gente até discutiu ontem. A legislação fala cada período. Mas esse período o quê? Ele vai ser mensal? Ele vai ser o final de cada contratação? Se for ao final de cada contratação, vai ser um caos aí para os RHs e tudo fazer isso, né? Porque ele diz, olha o que diz aqui, ó, deixa eu ler aqui para você. Ao final de cada período de prestação. Só que ele não especifica o que é o período. É uma prestação? É um mês? É... período. Trabalhador intermitente e mensal, por exemplo. Eu acho que isso seria uma alternativa. E aí, no final de cada mês, você vai fazer o pagamento dessa forma aqui. Ó. E o que você tem que pagar para ele? Ó? Ao final de cada período, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Remuneração do período, normal. Férias proporcionais. 13º proporcional. Repouso semanal remunerado e demais adicionais legais. Tá? Então, ele vai ter tudo isso já ali. Ou seja, numa eventual rescisão de contrato depois, não vai ter isso, porque já foi pago nessas parciais. Então, automaticamente, ele também não tem descanso semanal e as férias. Ah, sim. Férias tem. Férias tem. As férias é outra dúvida, tá? A lei diz o quê? Que ele terá direito a um período de férias a cada ano. Não fala se ela é remunerada ou não. Eu entendo que não vai ser remunerada lá, porque você já está remunerando aqui, tá? Se você está remunerando dentro de cada prestação, você está remunerando. Mas seria o quê? Num período de 30 dias, após esse 1 ano, você não poderia chamar ele para prestar serviço para você. Ele vai descansar. Ele vai descansar. Mas você já pagou as férias lá nas rescisões, nessas mini rescisões aí, digamos assim, né, durante o contrato. Tá? Isso é bem polêmico ainda na prática, eu não sei como é que vai funcionar, tá? A gente está ainda... Mas acho que tem uma deve vir alguma regulamentação específica, pois não? Doutora, semana passada eu tive um treinamento sobre social, porque a nossa empresa trabalha com o sistema sênior. Então foi a sênior que promoveu esse encontro, para que a gente trabalhasse dentro do sistema algumas coisas que o E-Social exigia. E o trabalho intermitente, ele colocou o exemplo das usinas, porque são períodos, né? Que eles vão precisar contratar para uma safra, depois passa, depois é outra e assim por diante. E é término de contrato. Término de contrato. É término de contrato. E cada vez que você for utilizar a mão de obra novamente, você tem que informar para o E-Social um dia antes da contratação, fazer toda a burocracia normalmente. Então, vai ser bem complexo. Você tem 20, o dia da contratação, se você chama aquele grupo que trabalhou contigo no mês anterior, contrata, e 4, 1 ou 3 não comparecem, você tem o dia da contratação para informar o E-Social o cancelamento do trabalho dele. Então, a prática vai ser bem complexa. Vai ser bem complexa. Eu imaginava que ia ser, eu não sabia que tinha já essa regulamentação do E-Social, mas vai ser muito complexo isso na prática, realmente, tá? Mas, enfim, existe a previsão legal, a gente vai ter que tentar fazer na prática aí. Isso também não vai ser todos os ramos de atividade que vão utilizar, né? Mas a previsão está aí, tá? Aqui nós temos um outro grande avanço, tá? Que é na parte de salário e remuneração. Primeiro fala lá o normal, né? Que integra o salário, a importância fixa, as gratificações legais e as comissões. Então, comissão está muito claro que comissão sobre vendas ou qualquer tipo de comissão continua sendo salário, tá? Ou seja, com todos os encargos decorrentes. O parágrafo 2º, que é a grande inovação, tá? As importâncias, ainda que habituais, o que a gente fazia antigamente, não, atualmente ainda, né? Recomendava que não pagasse com uma frequência inferior a 6 meses esse tipo de benefício, para não caracterizar a habitualidade e a incorporação à remuneração. Agora está dizendo o seguinte, que ainda que habituais, ou seja, eu posso pagar todo mês, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, aqui a redação é horrível, né? Vedado seu pagamento em dinheiro, entende-se que é só o auxílio alimentação, né? Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram, não se incorporam e não constituem base de cálculo de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Ou seja, eu posso remunerar o meu empregado através de prêmios e comissões sem tributação. Prêmios e... Eu falei e abonos, tá? Sem incorporar ao salário dele, ou seja, sem
em cargos aí trabalhistas e previdenciários. O Dr. Marlos Melec, que foi um dos relatores aí dessa reforma, no livro dele, que até é bem interessante o livro dele, quem tiver curiosidade, é bem didático, ele fala que deve sair uma limitação aqui, porque senão o jeitinho brasileiro nosso, o que a gente ia fazer? Ia contratar todo mundo pelo peso da categoria, R$1.000, e ia pagar 5.000 através de ajuda de custo, prêmios e gratificações, para fugir da tributação. Então ele imagina que deve sair também aí uma regulamentação fixando esse tipo de pagamento em até 50% do salário. Seria uma coisa mais coerente, né? Convenhamos. Porque senão vai... enorme, matéria de contribuição previdenciária. Sim. Pensando como tributaria. Sim, sim. Então, mas se ficar totalmente aberto, né? Pega a remuneração do empregado. Então, se ficar totalmente aberto, todo mundo vai pagar dentro disso aqui. Entendeu? A gente tem que ver também que prêmio sempre tem que estar ligado a um determinado atingimento de alguma coisa. Né? Então não adianta você colocar lá para ele, todo mês tem lá R$200 de prêmio. Então, tem que saber. É que está muito aberto, né, Daniela? Ele fala até em abonos. Né? Abono do quê? Abono do quê? Vou lá colocar na folha abono. Entendeu? E aí... todo mês dá R$300, R$400, não pode ser assim. Ficaria muito claro que é para fugir da tributação. Entendeu? Então, deve haver alguma regulamentação fixando aqui um limite para isso. Tá? Como as diárias lá já tinham, né? De até 50%. Não, digo assim, só em termos de ter uma limitação, né? As diárias já tinham até 50%. Deve surgir alguma limitação a isso também. Mas não deixa de ser um avanço. Ainda que venha essa limitação, é um avanço que a gente não tinha antes, essa possibilidade de não integrar a remuneração. Tá? Um prêmio correlacionado a uma meta coletiva de produtividade. Pode ser. Não teria que ser meta individual. Pode ser meta individual ou coletivo. Ou coletivo. O coletivo é interessante, né? Você pode estabelecer uma meta facilmente alcançável. Não, exatamente. No comércio, vamos dizer, essa modalidade é muito utilizada. Né? Você pega a maioria das empresas de varejo, ela tem como objetivo todos os meses. Uma meta de vendas. Né? De venda, não só de venda, hoje mais de margem de contribuição e de cobrança, né? Vamos dizer, que é financiado para ter o recebimento. E isso hoje, vamos dizer, poderia ser uma... São, às vezes, maiores do que o próprio salário. Vamos dizer, mas ela é fora a comissão, né? Então, eu, vendedor, eu tenho... Não, ele como gerente. Ah, como gerente. Não, mas ele poderia até ter para o vendedor também. É isso que eu queria te falar. Então, eu posso ter o vendedor que vendi tanto de comissões, mas como a meta foi atingida no geral, eu posso receber mais uma parte como um abono que não vai integrar a minha remuneração. Então, poderia ter até isso. Isso seria a salvação do comércio. Seria bem interessante. Equiparação salarial aqui temos uma novidade também bem interessante, que é a diferença, agora são duas condições. A anterior era 2 anos de exercício na mesma função, independente do tempo que a pessoa tivesse na empresa. Agora não. É entre diferenças que não seja superior a 4 anos de tempo de serviço e 2 anos na mesma função. Tá? Então, são as duas. Tá? Então, o que significa isso? Que eu posso, eventualmente, promover uma pessoa que tem 10, 15 anos de empresa comigo numa outra função, que ela já tem um salário maior, e colocar no mesmo salário de uma atual, na mesma função de uma outra atual que tenha menos de 2 anos, que eu não vou gerar o problema de equiparação. Então, isso também deixa uma margem aí que... Eu tenho clientes que já deixaram de promover funcionários por causa disso, para não criar um problema de equiparação salarial. Então, isso aqui é um avanço também, que agora as condições são 2. 4 anos na empresa e 2 anos na mesma função. Tá? Rescisão contratual. Essa aqui também é uma novidade. Tá? Aqueles famosos acordos aí de eu mandar embora, você me devolver fundo de garantia, aquela questão toda que acontecia. Em parte, está solucionando aqui. Então, permite a rescisão do contrato por acordo entre a empresa e o empregado. Tá? Nesse caso, seriam devidas pela metade o aviso prévio indenizado, a indenização da multa lá do 40% e na integralidade as demais verbas. Percentuais de férias, 13º, isso continuaria tudo igual. Basicamente, aviso prévio indenizado e a metade da multa do fundo de garantia. O que acontece para o empregado? Ele não vai poder igual se habilitar no seguro-desemprego. Essa é uma desvantagem que ele teria, né? Porque a maioria queria o acordo, queria
para se habilitar no seguro-desemprego, né? Além de sacar o fundo para poder ter a habilitação do seguro-desemprego. O seguro-desemprego vai continuar não sendo possível. E o fundo de garantia, ele vai poder sacar 80%, limitado a 80% do valor do fundo. Os outros 20% vão continuar depois, não vai perder, logicamente, né? Mas vão continuar depositados na conta vinculada, tá? Essa é uma alteração também. Essa aqui... Oi, pois não. No caso de trabalhar, O que seria aqui? Eu acho que seria trabalhar metade do período, seria possível, entendeu? Não tem previsão. Ela fala em aviso prévio indenizado só. Não teria mudado nada em relação ao aviso trabalhado, tá? Não cheguei a pensar nessa possibilidade ainda, para dizer a verdade. Você é a primeira pessoa que pergunta sobre isso. Mas eu acho que continua valendo o normal, tá? Nesse caso aqui seria somente para aviso indenizado. Eu acredito que, provavelmente vai ter que ter, né, um documento que ambas as partes assinem, dizendo que é por um acordo, até porque vai ter que modificar. Sim. Agora um específico ali. Vai. Você que fez o curso do E-Social, falaram sobre isso? Falaram que o que vai ter que ter um... cogitando é que o trabalhado é quando o empregado pega. Porque hoje, quando a empresa manda embora e tem aqueles 3 dias, um ano a mais que tem os 3 dias de indenização, a empresa tem que pagar. Quando o funcionário perde a conta, ele trabalha os 30 dias e acabou. Parece que vai ter discussão nesse lado. Não, digo, mas lá no Não, mas esse acordo para demissão, falaram alguma coisa do E-Social? Vai ter que ter um campo para isso também. Não falaram. Porque é tudo diferente, a multa do fundo de garantia é diferente, é tudo diferente. Tá? Eu acho que exatamente. Então eu acredito que no próprio... Até isso vai ficar... o convencionado vai prevalecer. Eu até penso que as partes vão estipular se o aviso prévio vai ser... Eu acredito que não tenha por que ser indenizado o aviso prévio nesse caso. Nem o empregado tem a obrigação de cumprir, muito menos o empregador tem que indenizar. Né? Então, eu acredito que ambas as partes, quando formalizar essa modalidade de extinção do contrato, deixem claro que... tudo isso, né, vai ter que ser, logicamente, que escrito, né? Nada disso verbal também, né? Vai ter que ser tudo... O empregado vai continuar podendo dizer que mesmo esse acordo ele foi imposto. Isso, exatamente. Então tem que ser ali, vai ter que se criar um terminho de rescisão amigável ali, né, do contrato. Pois não? O contrato Não, essa eu entendo que é para qualquer contrato. Entendo que vai ser para qualquer contrato de trabalho, mesmo os que estão vigentes agora, tá? A partir de novembro é uma modalidade de rescisão prevista, independente de quando teve início o contrato, tá? Aqui fala de representação dos empregados, né? Essa aqui também é uma... Fala aqui que é assegurada, não fala que é obrigatória. Então a gente também não sabe como é que vai ser. Que nas empresas com mais de 200 empregados, né, já tem um limitador aí, a eleição de uma comissão de empregados para representá-los perante o empregador. Eu não vou me aprofundar muito aqui também. Isso a gente tem um curso de 8 horas. Pro curso depois, né? Pro curso, tá? As contribuições sindicais, as famosas aqui, né? Que acabou a obrigatoriedade, né? Então o que acontece? Os sindicatos vão ter que prestar um serviço para convencer o pessoal a se associar. E aí eu falo tanto de empresas como de empregados, né? Então, para ter um fortalecimento sindical, é lógico que precisa de dinheiro. Como que vai se obter essa renda? Não sabemos ainda, tá? Mas a princípio, pelo que eu vou falar na sequência também, o que eu já falei lá no início, eu acho que a gente vai ter que achar um meio de fortalecer as relações sindicais. Porque muita coisa do que a gente falou aqui, e vai falar agora ainda, envolve negociação coletiva. Se eu não tiver um sindicato forte, eu não tenho como fazer isso, né? As próprias negociações, as convenções coletivas que vão vencer, a maioria que está aqui, a maioria não, todos são empregadores, né? Se eu não tiver um sindicato patronal forte para me representar, como é que eu vou conseguir negociar uma boa convenção coletiva onde eu possa acrescentar alguns desses benefícios que a gente tem com a reforma, né? Então a gente vai ter que buscar meios de fortalecer os sindicatos. Como isso vai ser feito? Também não tenho essa resposta. Eles restabeleçam por um período a contribuição. Estão discutindo. Isso Para evitar a morte súbita. A morte súbita.
Há 5 anos aí, sindicatos se readequarem. Por enquanto o que está valendo é o que está aqui, tá? Ou seja, que não tem mais nada. Só uma pergunta, em relação às homologações que hoje são feitas, As homologações não vão ser mais obrigatórias. Não são mais obrigatórias as rescisões, as homologações, tá? Diretamente entre empregado e empregador. Empregador. Mas isso só a partir de 11 do 11. A partir de 11 do 11 também, tá? Com exceção, aí nós vamos ter que ver caso a caso. Tem convenções coletivas que exigem que a homologação seja no sindicato. Então, mas as convenções que estiverem em vigor vai continuar valendo, é o que eu falei lá no início, tá? Então, se a tua convenção atual, que vai vencer lá no meio do ano que vem, tiver essa previsão, você tem que continuar cumprindo ela, tá? E aí tem que negociar para tirar essa cláusula da próxima convenção coletiva, tá? Porque justamente o que a gente vai falar agora aqui da prevalência sobre a lei, tá? Então, as convenções coletivas, elas vão ter uma força muito grande. Só que para isso ter uma aplicabilidade aí prática, eu tenho que ter sindicatos fortalecidos, é o que a gente acabou de falar, entendeu? Então, não esqueçam desse ponto, tá, gente? As convenções atuais continuam valendo, mesmo com a reforma. Então, nesse exemplo que você falou, se a tua convenção exige homologação sindical na rescisão, e a convenção tem vigência até o meio do ano que vem, continua valendo a... Concorda comigo, doutora Daniele? Então, ó, convenção coletiva e acordo coletivo. O que eu falei até agora, isso envolve o quê? Sindicato, tá? Tem que ser coletiva. Tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, aí já deixou uma margem para surgir mais algumas coisas novas. Mas o que está expresso hoje, o que eu posso pactuar com o sindicato através de negociação coletiva? Negociação coletiva a gente também tem que sempre falar, ó, convenção coletiva é o quê? Que abrange uma categoria inteira. Então, a transportadora, todas as transportadoras estão vinculadas àquela convenção coletiva. Acordo coletivo é da minha transportadora com o sindicato. Tá? E aí a lei prevê também que o acordo coletivo meu tem prevalência sobre a convenção coletiva da categoria. Isso reforça mais ainda o que eu falei para vocês, a importância de um bom sindicato e de uma boa negociação. Tá? Sempre vai ser mais importante do que é hoje, na verdade. Tá? Por isso que eu não concordo muito que perderam força. Perderam receita, né? Receita, dinheiro. Então o que é possível discutir através de acordo de negociação? Jornada de trabalho, eu posso discutir tudo em relação à jornada, desde que eu observe os limites constitucionais, que são o que os constitucionais? Jornada de 44 horas semanais, férias, 13º, nada disso eu posso excluir aí, e o repouso semanal remunerado, que estaria dentro de jornada, feriados, isso eu não posso excluir. O resto, jornada de trabalho, eu posso pactuar qualquer coisa com o sindicato da categoria. Tá? Banco de horas anual, a gente já falou há pouco. Intervalo entre a jornada, né, aquela questão dos 30 minutos que eu falei lá no início. Posso fazer 30 minutos? Pode, desde que você negocie com acordo coletivo de trabalho essa condição. Tá? Adesão ao programa de seguro-emprego, isso aqui já tem uma lei específica. Eu posso definir com o sindicato plano de cargos e salários e funções da minha empresa. O sindicato concordando, eu posso estabelecer um plano. Tá? Regulamento empresarial, representação, regras de teletrabalho, eu posso definir com o sindicato, e até seria interessante para quem aplicar o teletrabalho ou o trabalho intermitente fazer através de acordo coletivo. Vai dar muito mais validade do que um acordo individual em relação ao tema. Tá? Então, tudo isso eu posso negociar. Remuneração por produtividade, posso negociar, eu posso criar critérios, lá que nem o senhor deu exemplo, posso criar critérios com o sindicato, vou ter muito mais validade, né, perante os empregados, posso estabelecer remuneração por desempenho individual, tudo isso eu posso fazer através de negociação coletiva de trabalho. Tá? Posso negociar modalidade de registro de jornada, de que forma eu vou fazer o meu controle, pode ser manual, pode ser do jeito que eu quiser, pode ser por e-mail, por qualquer forma, eu posso definir com o sindicato. Troca do dia de feriado, isso aqui também é novidade, eu posso fazer. Então, eu posso fazer aqueles dias ponte, posso trocar o feriado por uma outra data. A gente tem lá em Foz, na hotelaria, um tal do acordo da quinta folga. Não sei se já ouviram falar alguma coisa semelhante. A gente dá 5 folgas semanais e compensa automaticamente 11 feriados durante o ano. Compensação automática. A gente já tinha esses acordos individuais. A justiça, alguns aí anulavam, disse que não era possível, mas agora também está aqui. Eu acredito que fortalece lá, né, Daniela? Essa aqui eu modestamente acho um absurdo total, eu poder definir com o sindicato qual o grau de insalubridade. Isso é matéria técnica e é matéria de segurança do desempenho do trabalho. Então não adianta eu dizer, olha, aqui esse ar-condicionado é muito barulhento,
eu vou pagar 10... Insalubridade não refresca, né? Então, nós temos que negociar essa insalubridade aqui hoje. Então, não tem sentido, mas está aí que eu poderia discutir o enquadramento do grau de insalubridade da minha empresa com o sindicato. Tá? Aí a pergunta é, chega num processo trabalhista, vai ter validade isso aqui ou o juiz vai mandar fazer uma perícia? Ou o juiz vai mandar fazer uma perícia? É óbvio que ele vai mandar fazer uma perícia lá no local de trabalho, como já é hoje também, né? Prorrogação de jornada em ambiente salubre, aquela questão lá dos prêmios, que tem aquela previsão lá de ser indenizatório, eu posso negociar tudo através de acordo coletivo, como é que eu vou fazer? Prêmios de incentivo, participação nos lucros, tudo isso eu posso fazer. Aqui tem o que a gente conversava ontem também, né, Daniel? Que a inexistência expressa de indicação de contrapartida na convenção coletiva não ensejará nulidade de cláusula. Isso é uma coisa que os tribunais têm feito, anular determinados acordos coletivos por ter alguma cláusula que não tem uma contrapartida para ela. Não sei se o judiciário vai acatar da forma que está aqui também, mas tem a previsão legal que eu não preciso ter uma contrapartida. O que eu negociar está valendo independentemente de qualquer contrapartida. Tá? Isso aqui também já existia, esse parágrafo 3º. Se for pactuada a cláusula que reduza salário e jornada, isso também é possível, né? Eu pactuar a redução proporcional de jornada com redução de salário. A convenção coletiva deverão prever proteção contra dispensa nesse motivo. Tem algumas empresas que fazem isso por tempo determinado. Logicamente que se eu fizer isso eu não posso demitir os empregados nesse período. Tá? Aí vem a questão dos objetos ilícitos. O que eu não posso fazer nem com negociação com o sindicato, que será nulo. Tá? Isso também está previsto lá. Então eu não posso alterar nenhum tipo de norma de identificação profissional, incluindo aí as anotações de carteira de trabalho, continua tudo da mesma forma. Tá? Eu não posso mexer em regras do seguro-desemprego, não posso alterar. Não posso mexer em percentuais e valores de indenização do fundo de garantia, logicamente que com exceção daquela rescisão por acordo lá, que tem a previsão expressa, né? Salário mínimo profissional, não dá para fazer alteração, vai ter que sempre ser o mínimo federal ou o mínimo do estado do Paraná, como nós temos aqui, não posso negociar. Valor nominal de 13º salário, não posso negociar. Aqui que entra essa questão que tu falou, perderam direitos. Aqui, tudo que eu disser que perderam direitos está aqui, ó. É ilícito, então não tem validade nenhuma. Se eu disser, eu não vou te pagar 13º, ou vou te pagar férias sem adicional, nada disso tem validade e é ilícito, ou seja, é nulo de pleno direito. Tá? Repouso semanal remunerado continua existindo, que é uma folga por semana, né? Remuneração da hora extra com no mínimo 50%, se a convenção prevê mais, é o valor que foi previsto lá, nunca inferior a 50%. Número de dias de férias, gozo de férias com pelo menos 1/3, licença maternidade, licença paternidade, proteção de mercado de trabalho da mulher, nada disso pode ser discutido nem com o sindicato. Tá? Então, quer dizer, aquela questão de que houve perda de direitos é praticamente eliminada por esse artigo aqui, tá? Que manteve todas as condições anteriores. O aviso prévio proporcional continua da mesma forma. Normas de segurança, aqui entra aquela contradição que eu falei antes, né? Então eu não posso negociar normas de segurança, higiene e segurança do trabalho, mas eu posso negociar o grau de insalubridade e posso negociar o intervalo entre a jornada inferior a 1 hora. Eu entendo que é incompatível, mas está aí, né? Posso, está ali também na seguinte, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, não posso negociar o percentual, tá? Então continua sendo 10, 20 e 30 para insalubridade, continua sendo 30 para periculosidade, isso eu não posso negociar, mas eu posso negociar os graus, né? Pelo artigo anterior. Aposentadoria, não muda nada, as regras de aposentadoria são as mesmas, seguros contra acidente de trabalho, as partes de discriminação, trabalho noturno para menor de 18 anos, tudo isso continua igual. Liberdade de associação profissional, inclusive o direito de não sofrer sem o desconto, aqui incluíram, né? Mas quer dizer, eu não posso proibir ninguém de se associar ao sindicato, mas eu tenho que ter a expressa e prévia anuência para efetuar qualquer desconto em favor dele, né? Direito de greve continua totalmente garantido. A definição legal sobre atividades essenciais e no caso de greve também, tributos de crédito terceiros, nada disso eu posso negociar. E aqui eles colocaram um parágrafo único
para reduzir aquilo que eu falei que é incompatível. Regras sobre duração de trabalho e intervalos não são consideradas como normas de higiene e segurança do trabalho para o fim do exposto nesse artigo. Então, é uma incompatibilidade, não sei como é que o judiciário vai avaliar isso. Tá? Então, eu recomendo cautela também nessa redução do intervalo entre a jornada para jornadas superiores a 6 horas, aí, de meia hora. Não sei se vai ter toda essa amplitude que está aqui, mesmo com a negociação coletiva, porque está previsto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que trata de segurança e medicina do trabalho. Eu não sei se esse parágrafo único vai ter tanta força assim para ser reconhecido judicialmente depois. Tá? Aqui está o que eu já falei também, né? As condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Tá? Então é uma novidade também que dá uma força para essas negociações aí com o sindicato. E era basicamente isso que a gente tinha para abordar hoje com vocês, tá? Eu acredito que aqui estão os e-mails de contato, tá? Essas são as principais informações que vão interferir no dia a dia de vocês das empresas, tá? Qual que era a nossa ideia aqui hoje, né, Leonardo? Era colocar para vocês isso, criar uma sementinha aí na cabeça de vocês, para vocês saírem daqui e ver o que vocês podem aplicar no caso concreto de vocês. Né? Analisarem, pensarem, tem 40 dias aí para a entrada em vigor, com a ressalva das convenções coletivas. O que você tem que fazer? Confrontar isso que está aqui com a convenção coletiva da categoria de vocês, ver até quando ela é válida e ver o que é possível aplicar, o que vai ser bom aplicar, quais os riscos que vocês vão correr. Isso tudo envolve uma análise individual, de acordo com cada ramo de atividade, cada empresa individualmente, né? A gente não tem como abordar aqui a condição de trabalho individual de cada um. Mas a nossa ideia hoje era nesse sentido. Eu espero que a gente tenha contribuído aí com as novidades aí, que vocês possam desenvolver esse trabalho. Você tinha alguma pergunta? Eu só quero fazer algumas colocações que eu acho importante o pessoal saber, especialmente para quem tem intenção de contratar uma empresa nesse sentido. Seria um sonho você dizer, vou terceirizar e daqui para frente não vou me incomodar mais nada. Não preciso nem assistir uma palestra aqui nesse sentido, porque, enfim, não vou me incomodar. Né? Infelizmente, isso não é verdade. Então, vale realmente escolher muito bem a empresa que vocês vão estar selecionando para colocar a questão de serviço dentro da empresa de vocês. Com relação a valores, como o doutor Luiz colocou, terceirização sempre é mais caro. E regra sempre vai ser mais caro. Inclusive, a GCEP tem a empresa mais barata do mercado que a gente quer ter o padrão de qualidade. Mas, por outro lado, ela não é mais caro, vírgula, porque normalmente o terceirizador já se propõe a entregar o funcionário com uniforme, com EPI, treinado, né? E a questão do treinamento, de novo, reforçando a fala, é uma parte muito importante. Se a pessoa tiver uma alerta, tiver um acidente de trabalho, tiver qualquer tipo de situação dessa, pode respingar no tomador de serviço. Né? Então, nós, no tempo atrás, você tem ideia do cuidado, a gente chegou a encabeçar a criação da FACOP, a Fundação de Ciência e Conservação do Paraná. Campus, universidade, onde a gente dá curso do tipo Telecurso 2000 presencial. O que vocês imaginarem, telefonista, recepcionista, servente, o que vocês imaginarem. A partir desse ponto, a gente coloca o empregado dentro das respectivas empresas. E o que a gente tem visto no mercado? 3, 4 anos para cá, por conta da crise, muitas empresas aí têm matado o cachorro a grito, assim, têm oferecido serviços menores para pegar um contrato. E esquecem de colocar na frente custos, questões simples, entre aspas, como insalubridade dentro de uma fábrica. É lógico que o serviço não vai ficar mais barato, vai ficar muito mais barato. Então, minha recomendação como profissional da área, peçam sempre, quando vocês forem fazer esse tipo de cotação, a chamada planilha aberta para a empresa. Tá? Sempre vejam se consta em salubridade, se cabe periculosidade, se estão pagando de acordo com a jornada. Então, são coisas simples, cuidados simples que vocês têm que tomar na hora da contratação. Então, basicamente, existem 3 casos que vocês contratam a empresa errada. Então, pode acontecer, como no caso que o doutor coloca, acaba respingando, surgiu uma multa de R$500 mil para a empresa simplesmente quebra. Né? Ou ela promete um
uma coisa e simplesmente não consegue entender. Nós prestávamos serviço aqui em cima, na Toyota, Supar, questão dos 4, 5 anos atrás. E chegou uma empresa concorrente, não, a gente consegue fazer um terço do valor. A GCR falou, não, pode pegar. O que aconteceu? Não conseguiu cumprir, pegaram uma segunda, uma terceira, uma quarta e resolveram de novo absorver o custo orgânico e todas as responsabilidades jurídicas, porque eles têm um padrão japonês lá que assim, poucas empresas conseguem cumprir. Então, todo mês tem empresas retornando para nós na tentativa de economia, enfim, foi em vão. Como diria meu pai, galinha de 30 quilos não existe. Tá? Então, se vocês forem terceirizar, podem ter certeza que realmente é um pouco mais caro. Mais caro, vírgula, coloco novamente, porque às vezes você vai parar de gerir um processo importante, uma folha de pagamento interna, uma farmácia, um restaurante, um shopping, para parar o que você está fazendo para comprar uma vassoura que quebrou, uma quebrou, que acabou. Então, dependendo desse, enfim, do que é a atividade de vocês, esse custo ele tem que ser pesado de outra forma. Tá? Deixa eu ver se tem mais outra coisa interessante para colocar para vocês. Assim, em relação ao filtro que é colocado de acordo com a capacidade financeira, uma dica que eu dou para vocês: se você não for contratar de zero, gostar da minha cara, qualquer outro tipo, procure uma empresa que já presta serviço para órgãos públicos, porque essa empresa já conforme licitações, ela já tem que estar 100% do dia, e já nas licitações é uma praxe que você comprove a sua capacidade financeira. Tá? Hoje, por exemplo, a EGCR movimenta mais de 2 milhões. Tive que acelerar um pouquinho no final, mas foi bom, né? Um pequeno condomínio que atende uma servente de meio período até a fábrica da Coca-Cola. O Corpo Internacional somos nós que fazemos a parte dessa conservação. Né? Então, existem pequenas empresas boas, excelentes que existem, só que se eventualmente ela tiver um erro de planilha, isso abre o precedente jurídico, mais tarde a empresa pode simplesmente passar o ônus aí para o tomador de serviço. Então, são só essas considerações que eu queria colocar para vocês aí, que então, são 2 dicas simples. Na hora de contratar, peça com planilha aberta para conferir até o que a palestra está colocando. E outra, procure empresas que realmente já têm órgãos públicos. Tá, pessoal? Então, são 2 considerações relevantes, porque a gente cansa, ou simplesmente, como aconteceu com a Toyota, a empresa fica traumatizada desse processo de terceirização. Então, não é nenhuma novidade, um processo muito simples, desde que tomados os devidos cuidados. Okay? Então, seria essa a minha colocação. Mas então, era isso, gente. Espero que a gente tenha contribuído. Como o Leonardo falou no início, nós estamos estabelecendo uma parceria do meu escritório com o escritório dele, para essa área trabalhista. A gente fica à disposição aí para qualquer dúvida, através desses e-mails, ou dúvida que vocês queiram encaminhar aqui diretamente para o escritório do Dr. Leonardo, ele repassa para a gente está à disposição para colaborar nesse processo todo aí. Vamos fazer esse curso mais direcionado para RH, que o Leonardo também já falou. Vai ser uma turma menor, 20 a 25 pessoas, e a gente pretende nesse curso aprofundar um pouco mais, não só a legislação aqui, mas alguns conceitos mesmo. Né? O próprio social. Talvez alguma questão do próprio social também. Vamos ver se a gente vai estar até capacitado para isso. Né? Temos que trazer um contador junto para isso. Né? Mas aprofundar talvez um pouquinho mais alguns conceitos, mais direcionado para o pessoal de RH mesmo. A gente está com a previsão do dia 27. Né? Então, as inscrições aí, para quem tiver interesse, vão ser... De outubro. Hoje nós estamos em 22 de setembro, 27 de outubro. Então, as inscrições aí via aqui o escritório do Dr. Leonardo. Vocês querem concluir alguma coisa, Daniela? Já falei tudo? Então tá bom. Então, obrigado pela presença de vocês. Tá? Foi um prazer estar aqui. Agradecer aí a parceria e a confiança do Leonardo em trazer a gente, né, Daniela, para expor aqui para vocês. E obrigado a todos. Tá? Quer concluir alguma coisa aí? Eu reitero o agradecimento, está vendo aquela nossa política de fazer eventos praticamente mensais, no próximo ano provavelmente 2 por mês, e em 2019, quem sabe toda semana. Né? Mas eu quero dizer, falo por mim aqui, mas eu acho que também falo por todos, que eu aprendi tanto hoje que eu já estou me sentindo quase habilitado a advogar na área. Não entre na nossa área. Não precisa da parceria. Vamos eliminar a parceria, então. Tá bom, gente, obrigado.
Temos um lanche aqui fora agora. Deixa eu tirar o meu pendrive aqui. Usufruir o nosso bosque, fique à vontade.